Dieta cetogênica realmente funciona? É boa estratégia para queima de gordura? Meu nome é Luana Flores, sou nutricionista funcional e hoje a gente vai desvendar tudo sobre dieta cetogênica. Bom, o princípio da dieta cetogênica é ser rica em gorduras com proteína. Não é uma alimentação hiperproteica, não é a carnívora. Sempre temos que ter gordura junto com a proteína e sem carboidratos, isso, exatamente isso, sem carboidratos. Entre aspas, sem carboidratos, porque a dieta cetogênica precisa de percentuais específicos para funcionar, em torno de 30% de proteína, com 30 a 40% de gorduras e 30 a 40% de carboidratos não digeríveis. O que é isso, carboidrato não digerível? São os vegetais, exatamente. Porque, na verdade, os vegetais têm carboidrato, têm nível de energia ali dentro, só que nós não temos enzimas para digerir esse carboidrato desses legumes e desses vegetais. Nós não temos o mesmo tipo de maquinário que alguns animais, que nem o próprio boi, que come grama, que come pasto e se alimenta disso e cresce, ganha massa muscular. Nós não temos esse tipo de substância dentro do organismo para digerir os carboidratos desses vegetais. Então, por isso que são carboidratos não digeríveis pelo ser humano. Tá? Então a gente coloca em torno de 30% de proteína, 30 a 40% de gorduras de boa qualidade e 30 a 40% dos carboidratos não digeríveis, que são as fibras que sobram pra gente, realmente são as fibras e que fazem um bem tremendo para nossa microbiota intestinal, muito importante para a absorção de nutrientes. Bom, mas vamos ao princípio básico. A ideia é não ter carboidrato na alimentação para que o organismo entenda que a partir de agora ele vai ter que digerir as gorduras e usar gorduras com mais propriedade, já que a energia agora vem das gorduras e não dos carboidratos. Claro que é muito importante nessa dieta a gente fazer déficit calórico. Sempre que nós queremos emagrecer, perder gordura ou emagrecer, nós temos que fazer déficit calórico. A gente tem que consumir menos calorias do que o nosso organismo usa, para que o nosso organismo tenha que acessar a nossa gordura, que é a nossa energia de reserva. Mas quando nós estamos fazendo cetogênica, depois de 3 a 5 dias, o nosso organismo entende que não vai ter mais aporte, entrada de carboidratos, dessa energia fácil, e que a partir de agora ele vai ter que se especializar em usar gordura como fonte de energia. Porque a gordura é uma grandíssima fonte de energia, de muitas séries de carboidrato, muita quantidade de energia ali dentro, muito maior do que o carboidrato tem em energia. Então, a partir de agora, o organismo vai ter que usar a gordura. Então, ele se especializa, ele aumenta justamente essas rotas metabólicas de uso de gordura dentro do organismo para receber essa gordura. Mas com o déficit calórico, ainda assim, ele recebe menos do que aquilo que ele precisa usar de energia e vai acessar as nossas gorduras localizadas, nossas gorduras internas, para uso como fonte de energia. Então, é como se a gente tornasse o nosso organismo mais capaz ao longo do dia, nas 24 horas que a gente está precisando usar energia como alimento, nós vamos ter a gordura como principal fonte dessa energia a partir daí. Bom, a questão cetogênica. Por que cetogênica? Porque nós formamos corpos cetônicos quando a gente não tem glicose mais e a gente começa a gastar muita quantidade de gordura. Então, esses corpos cetônicos é uma maneira de a gente se certificar e a gente pode medir isso com fitas, assim como tem como mensurar a glicose, a insulina, a gente tem como medir os corpos cetônicos para ter certeza se a gente está em cetose, que é este processo cetogênico, que é o que acontece quando nós não temos o uso do carboidrato e sim o uso da gordura somente no lugar. Mas existe um cuidado muito grande que muita gente erra em fazer cetogênica, que daí não é cetogênica, quando se usa muita quantidade de proteína e pouca gordura. Porque a proteína, quando passa de 30% mais ou menos a ingestão diária
proteica, a gente acaba levando os aminoácidos ramificados dessa proteína, que são 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. Esses 3 aminoácidos das proteínas nós levamos para o fígado e fazemos uma rota chamada gliconeogênese, não precisa decorar nomes, mas entender o processo, que é uma rota que transforma esses 3 aminoácidos ramificados, eles são ramificados porque eles têm ramificações que faz com que eles se tornem carboidrato. Entre outras coisas, eles possam se tornar glicose. Então a gente leva esses aminoácidos para o fígado, faz gliconeogênese e transforma eles em glicose, em energia para o sangue. Isso vai para o sangue, aumenta a insulina e daí nós não conseguimos entrar em cetose, ou seja, se especializar na queima de gordura, porque parte da proteína que nós estamos ingerindo está sendo transformada em glicose para o nosso sangue. A gente não fica com a glicose baixa no sangue, não faz corpos cetônicos e não entra em processo de cetose se nós tivermos mais do que 30% da alimentação em proteína. Então, não é certo fazer uma cetogênica onde a gente come proteína em quantidades absurdas ou sem cálculo. É importante calcular o quanto você tem de metabolismo, o quanto você tem de peso, de massa muscular e fazer uma estimativa que 30% daquilo que você precisa ingerir seja em proteínas de boa qualidade. Bom, a cetogênica, tradicionalmente falando, pode ser usado qualquer tipo de gordura. Muito embora, como nutricionista, eu gosto de usar gorduras que realmente fazem bem funcionalmente para o organismo, ou seja, melhora o funcionamento, que são as gorduras que têm vitaminas lipossolúveis, A, D e K. Claro, a vitamina D tem que ter incidência de sol, mas o sol incide sobre a pele e transforma a nossa gordura em vitamina D. Então, as vitaminas lipossolúveis, A, D e K, que realmente sejam gorduras que nos beneficiem, que melhorem a acuidade cerebral, que melhorem o nosso sistema imunológico, nossos níveis de energia. Então, principalmente, eu gosto de usar na cetogênica os nuts, que são as castanhas, nozes, macadâmia, pistache, amêndoas, avelãs. Esse tipo de frutas oleaginosas são muito bem-vindas. O coco, o abacate, que são as 2 frutas que são realmente ricas em gorduras. Claro que a gente pode usar manteiga, pode usar banha, as carnes gordas, tudo com moderação. Tudo é uma questão de equilíbrio na dieta, no plano alimentar, na estratégia alimentar, para que realmente a gente tenha benefícios e não malefícios, tá? Todo excesso esconde uma falta e gera problemas. Então, sempre o equilíbrio é a alma do negócio e é a alma de um bom esquema alimentar, de uma boa estratégia alimentar. É muito importante que a gente entenda esse processo de percentuais. Então, 30% de proteínas para não virar glicose no fígado e não aumentar a insulina e estragar esse processo de cetose, de corpos cetônicos. Ter gorduras de boa qualidade que vão levar a benefícios funcionais, de funcionamento melhorado do nosso organismo. E ter os carboidratos não digeríveis, que esses sim a gente pode usar à vontade numa alimentação cetogênica, como eu falei antes, todos os vegetais. Só temos que cuidar com vegetais que têm um pouco de carboidrato, que geralmente são os mais coloridos, os laranjas, os vermelhos. Então a gente tem que cuidar com a beterraba, com a moranga, né, cabotiá, que tem um pouco de carboidrato, e com a cenoura. Esses têm uma limitação aí de 50, 100 gramas por dia no máximo. Nós podemos usar frutas que são low carb, que são baixas em carboidratos, que nem as frutas vermelhas. Todas as frutas vermelhas, exceto uva, que é muito rica em carboidrato. Essas a gente pode usar numa alimentação cetogênica, então fica bem mais fácil de a gente compor uma alimentação rápida, prática. Se nós usarmos frutas vermelhas com whey protein, por exemplo, um leite vegetal mais gorduroso, de amêndoas, de castanhas, já é uma cetogênica. Nós podemos fazer saladas com os nuts e com frango, com peixes, que daí também já é cetogênica. Colocando um bom azeite de oliva nessas misturas também já é cetogênica. Então, sempre tendo isso: proteína, gordura e carboidratos não digeríveis, que são as fibras.
né? As sementes nos lanches também podem funcionar super bem. Semente de chia, de linhaça, de abóbora, de girassol funcionam super bem no lugar de cereais ricos em carboidratos. Então é uma alimentação que é fácil de fazer. Os ovos mesmo já tem ali a parte gordurosa, que é da gema, junto com a proteína, que é a clara do ovo. Então, não é uma alimentação difícil de fazer para a nossa questão cultural. Funciona super bem, dá energia, porque tem gordura junto. Funciona super bem para o cérebro. O cérebro se alimenta muito bem de alimentos gordurosos com proteína, ainda mais rico em micronutrientes. Tem bastante antioxidantes nesse tipo de alimentação cetogênica. E o organismo se especializa em aumentar essas rotas de queima de gordura nas 24 horas, inclusive quando nós estamos dormindo, desde que exista déficit calórico. Para isso, a gente tem que comer menos do que a gente queima e ou gastar mais fazendo mais exercício físico, que é um grande liberador de neurotransmissores e que vai diminuir a nossa ansiedade por carboidratos, ajudando também na cetogênica, certo? Melhora também a nossa qualidade dos IGFs, que são os fatores de reparo durante a noite de sono, melhora os nossos níveis de energia cerebral e energia física. É uma alimentação que funciona super bem, só a questão difícil é a adaptação para quem come muito carboidrato nos primeiros 2, 3, 5 dias. E depois ela só flui, ajudando muito na queima de gordura, melhorando muito a definição, diminuindo muito os líquidos retidos sem o carboidrato, melhorando nossa performance durante o dia, de energia e também no exercício físico. Então vocês podem testar e comprovar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, testem a dieta cetogênica e comprovem os resultados, compartilhem com quem se interessa por esse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado aqui nesse vídeo, ter assistido. Sigam o meu YouTube e até a próxima.